Prepare-se para um mergulho. Um mergulho bem profundo no mundo da automelhoria. É isso aí. Hoje, vamos explorar o milagre da manhã, Uhum. do Hal Elrod, Isso. e vamos descobrir se ele realmente tem a fórmula mágica, para transformar as nossas vidas antes mesmo do café da manhã. Uma promessa, e tanto não é, mudar a vida antes das 8 da manhã. Mas o que me chamou a atenção nesse livro, sabe, é que ele não se baseia em ideias mirabolantes. Tipo, ele se baseia em 6 práticas. Práticas simples, que ele chama de savers. Separverse. Silêncio, afirmações, visualização, exercícios, leitura, escrita. Sim, a sigla Savers é fácil de lembrar. Mas será que colocar essas práticas em ação também é? Vamos começar do começo. De onde veio essa ideia do milagre da manhã? Olha, a história do Hal Elrod é bem inspiradora. Aos 20 anos, ele sofreu um acidente gravíssimo. Nossa. Foi atropelado por um motorista bêbado, teve múltiplas fraturas, lesão cerebral permanente e até foi declarado morto por 6 minutos. Uau, isso é realmente impressionante, mas ele se recuperou totalmente. Sim. E a recuperação dele foi incrível. Ele não só voltou a andar, como se tornou um sucesso em vendas e palestrante motivacional. Que legal. Mas, como a vida é cheia de altos e baixos, né? Anos depois ele enfrentou problemas financeiros e uma depressão forte. Parece que até os gurus da autoajuda passam por momentos difíceis. E foi aí que surgiu o milagre da manhã. Exatamente. Em meio à depressão, buscando uma saída, ele decidiu seguir o conselho de um amigo e começou a correr, A correr. mesmo odiando correr. Sério. E durante uma dessas corridas matinais, sabe, ele teve um insight. Um clique. Ele precisava se dedicar ao seu desenvolvimento pessoal. Interessante, ele teve um clique enquanto corria. Mas como essa corrida se transformou no método Savers? Bom, ele começou a testar diferentes hábitos matinais, incluindo coisas que, no início, ele resistia, como as afirmações. As afirmações. Ele conta no livro que ele achava afirmações uma bobagem. Até que um dia ele decidiu usar essa técnica para lidar com um problema que o incomodava, a memória fraca. Ele usou afirmações para melhorar a memória. Como assim? Ele repetia diariamente: eu tenho uma memória fantástica, consigo me lembrar de qualquer coisa com facilidade. Parece bobagem, né? Parece. Mas ele garante que funcionou. Eu entendo essa resistência às afirmações. Parece meio forçar a barra, sabe? Ser positivo o tempo todo. Mas, pensando bem, a gente já faz isso, né? A gente já faz isso inconscientemente com pensamentos negativos. Por que não tentar com o lado positivo? É essa sacada. Se a gente alimenta a mente com pensamentos negativos, a gente colhe frutos negativos, né? Mas se a gente semeia pensamentos positivos, a chance de colher resultados positivos aumenta. Faz sentido. Mas me diz uma coisa. E você acha que o milagre da manhã funciona para qualquer pessoa? Tipo, eu sou daquelas que precisa de pelo menos 3 cafés antes de conseguir articular uma frase completa. Essa é uma dúvida comum. Muita gente pensa que precisa ser uma pessoa matinal para se beneficiar do método, né? Mas o Hal Elrod deixa claro que a ideia é criar o hábito de acordar um pouco mais cedo do que o habitual, mesmo que sejam só 30 minutos, para se dedicar a essas práticas. E ele enfatiza que o método é totalmente personalizável. Que bom. Inclusive, ele sugere uma versão de 6 minutos para os dias mais corridos. 6 minutos é tipo um milagre da manhã instantâneo. Me explica como funciona essa versão pocket. É como um resumo do método. Você dedica 1 minuto a cada prática do Savers. A cada prática? 1 minuto de silêncio, 1 minuto de afirmações e assim por diante. Interessante. Mas será que 1 minuto de cada prática é suficiente para ter algum efeito real? O Elrod argumenta que sim. Ele acredita que mesmo alguns minutos dedicados a essas práticas já podem fazer a diferença. Claro que se você tiver mais tempo, você pode se aprofundar em cada uma delas. Mas a ideia é criar o hábito, a disciplina de se dedicar ao seu desenvolvimento pessoal logo cedo. Entendi. É como dar um start positivo no dia, mesmo que seja rapidinho. E por falar em start, vamos desvendar o primeiro S do Savers, o silêncio. O que o Elrod diz sobre essa prática? Ele coloca o silêncio como a primeira prática porque ele considera essencial começar o dia com a mente em paz, sabe? Sim. Ele fala da importância de ter um momento de quietude logo pela manhã para se conectar consigo mesmo, longe das distrações, do caos do dia a dia. Parece que ele está falando de mindfulness, né? Essa prática de estar presente no momento, sem julgamentos. Exatamente. E ele sugere algumas práticas, né, para cultivar o silêncio. Quais? Como a meditação, a oração ou simplesmente um momento de reflexão em silêncio. Eu já tentei meditar algumas vezes, mas eu confesso que achei bem difícil aquietar a mente. Você tem alguma dica para quem como eu?
tem a mente agitada. A dica é não se cobrar tanto. No início, é normal que a mente divague, que os pensamentos venham e vão. O importante é, aos poucos, ir treinando a mente, né? A se concentrar no momento presente. E existem vários tipos de meditação. Você pode experimentar até encontrar uma que te agrade. E vou tentar de novo com menos pressão. E depois do silêncio vem o A de afirmações, né? Isso. Confesso que ainda estou um pouco cética em relação a essa prática, porque repetir frases positivas realmente funciona. Olha, o Hal Elrod explica que as afirmações são frases que, quando repetidas com convicção, né, podem reprogramar a nossa mente subconsciente, sabe? Sei. É como se a gente estivesse plantando semente de novas crenças. Mas será que a mente compra essa ideia? Isso. De você repetir, eu sou confiante 1000 vezes, mas no fundo me sinto insegura, isso realmente vai mudar alguma coisa. Essa é a parte mais desafiadora das afirmações, sabe? A crença. Se você repetir as frases mecanicamente, sem convicção, provavelmente não vai ter muito efeito. O segredo é se conectar com o sentimento por trás da afirmação. Se você quer ser mais confiante, você precisa se visualizar confiante, sentir a confiança em cada célula do seu corpo. Entendi. É preciso ir além das palavras. Conectar a afirmação com emoção. E como a gente faz isso na prática? Uma dica é criar afirmações personalizadas, que reflitam seus desejos, seus objetivos. E na hora de repeti-las, faça isso com sentimento, com emoção. Imagine-se vivendo a realidade que você deseja criar. Parece que essa prática exige bastante concentração e visualização, né? Sim. E por falar em visualização, esse é o próximo vídeo do Savers, certo? Me fala mais sobre essa técnica. A visualização é uma técnica poderosa, usada por muitos atletas, artistas, pessoas de sucesso. No livro, o Hal Elrod explica que a visualização consiste em criar imagens mentais vívidas e detalhadas daquilo que a gente deseja alcançar. É como se a gente criasse um filme mental dos nossos sonhos. Exatamente. E ao visualizarmos nossos objetivos como se já tivessem sido realizados, a gente meio que engana o nosso cérebro, sabe? Que passa a acreditar que aquilo é possível. Mas como a visualização se conecta com a realidade? É só imaginar e esperar que as coisas aconteçam magicamente. Não é mágica. Não. Mas a visualização tem um poder incrível de nos motivar e nos impulsionar na direção dos nossos objetivos. Ao visualizarmos o que a gente quer, a gente se conecta com o sentimento de realização e isso nos dá energia, foco para agir. Entendi. A visualização funciona como um combustível para ação. E depois de visualizar o sucesso, qual é o próximo passo no milagre da manhã? Depois da visualização vem o I de exercícios. Essa prática dispensa apresentações, né? Todo mundo sabe da importância de se exercitar, mas qual é o diferencial de incluir os exercícios no milagre da manhã? O Hal Elrod destaca os benefícios de se exercitar logo pela manhã. Quais? Como aumentar a energia, melhorar o humor, ter mais foco e disposição ao longo do dia. Ele sugere algum tipo específico de exercício, tipo yoga para acalmar a mente ou corrida para dar um gás. Ele deixa a escolha livre. Pode ter uma caminhada, corrida, yoga, musculação, dança. O importante é movimentar o corpo. E que tal a gente dar uma pausa para alongar o corpo e voltar em seguida para explorar as outras práticas do Savers? Combinado. Voltamos já já. E aí, pronto para voltar para o nosso milagre da manhã. Prontíssima. Já alonguei o corpo, tomei um gole de água e tô pronta para desvendar os próximos Savers e Savers. Leitura e escrita. Começando pela leitura, o que o Hal Elrod destaca sobre essa prática. Bom, ele coloca a leitura como um dos pilares do milagre da manhã, sabe? Porque ele acredita que ela é fundamental para o nosso crescimento intelectual e para a aquisição de novos conhecimentos. Para ele, a leitura diária, né, mesmo que por poucos minutos, nos expõe a novas ideias, novas perspectivas, estratégias e nos ajuda a expandir a nossa visão de mundo. Sim, concordo. A leitura nos abre um portal para outros mundos, outras realidades. Mas no livro, o Hal Elrod sugere algum tipo específico de leitura para o milagre da manhã. Ele recomenda livros que contribuam para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, como livros de autoajuda, biografias inspiradoras, livros que nos motivem a sermos melhores. Livros que nos tirem da zona de conforto, né? E nos impulsionem para frente. Isso. E por falar em sair da zona de conforto, vamos para a última prática do Savers, a escrita. Confesso que essa prática sempre me intimidou um pouco. Eu entendo. Muita gente tem essa resistência com a escrita, né? Mas o Hal Elrod defende que escrever diariamente, mesmo que sejam apenas algumas linhas, é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Mas escrever sobre o quê?
A gente não precisa ser um escritor profissional para ter um diário, né? Exatamente. A ideia não é escrever um romance, mas usar a escrita como uma forma de registrar ideias, insights, aprendizados, gratidão. Você pode escrever sobre seus sonhos, seus medos, suas conquistas, suas frustrações. É como se a gente estivesse conversando com a gente mesmo, né? Colocando os pensamentos e as emoções no papel. Isso mesmo. E o Hal Elrod considera o diário uma ferramenta valiosa pro desenvolvimento pessoal, para acompanhar o nosso progresso, para revisar as nossas metas, para registrar a nossa jornada. E ele dá alguma dica de como manter um diário de forma eficiente? Tipo, qual o melhor horário para escrever? Tem que ser todo dia. Ele sugere algumas estratégias, né, como definir um horário específico para escrever, escolher um local tranquilo, ter um caderno aplicativo dedicado ao diário. E escrever livremente sobre o que vier à mente e sobre a frequência. O ideal é escrever diariamente. Mas se não for possível, escreva sempre que sentir vontade. O importante é criar o hábito de se conectar com a sua voz interior. E ele também fala sobre a possibilidade de usar a escrita para realizar o sonho de escrever um livro, né? Sim, ele acredita que a prática diária da escrita pode nos preparar para escrever um livro no futuro. E que o diário pode ser um ótimo laboratório para testar ideias e aprimorar a escrita. Quem sabe um dia a gente não lança um best-seller sobre o milagre da manhã, hein? Seria incrível. Mas falando em milagres, será que esse método realmente funciona? A gente explorou cada prática dos Savers, mas eu ainda tenho algumas dúvidas. Eu também. Tipo, como a gente coloca tudo isso em prática no dia a dia. Nem todo mundo tem uma hora disponível pela manhã para dedicar a todas essas práticas, né? Verdade. Mas calma, o Hal Elrod pensou nisso também. Ele sugere algumas formas de personalizar o milagre da manhã, de acordo com a sua rotina, seus objetivos e seu tempo disponível. Quer saber mais? Com certeza. Vamos desvendar esses segredos de personalização no próximo bloco. De volta ao nosso mergulho profundo no milagre da manhã. A gente explorou as 6 práticas dos Savers, mas agora a grande questão é: como colocar tudo isso em prática na vida real? Aí é que entra a mágica da personalização. É. O Hal Elrod sabe que nem todo mundo tem, sei lá, uma hora livre pela manhã para se dedicar a todas as práticas, né? Por isso ele oferece alternativas para adaptar o método à sua rotina. E qual seria a primeira dica para quem quer começar a implementar o milagre da manhã, mas tem pouco tempo disponível? Olha, a versão de 6 minutos. A versão de 6 minutos. Sobre que a gente falou dela no início. Ah, sim. É uma ótima opção para quem está com o tema corrido, mas não quer abrir mão de se conectar consigo mesmo logo cedo. Sim, a versão pocket do milagre da manhã. Mas me explica de novo como ela funciona para os ouvintes que podem ter perdido essa parte. É bem simples, você dedica 1 minuto a cada prática dos Savers. 1 minuto. Começa com 1 minuto de silêncio, depois 1 minuto de afirmações, 1 minuto de visualização e assim por diante. Parece até um desafio, né? Fazer tudo isso em apenas 6 minutos. Mas será que esse tempo mínimo já é suficiente para ter algum benefício? O Elrod argumenta que sim. É. Ele acredita que mesmo alguns minutos dedicados a essas práticas já podem fazer diferença, sabe? Na sua energia, foco e disposição ao longo do dia. Claro que se você tiver mais tempo, você pode se aprofundar em cada prática. Mas a ideia é criar o hábito, a disciplina, mesmo seja com doses pequenas. É como um gole de automelhoria para começar o dia. E se mesmo 6 minutos forem impossíveis de encaixar na rotina? O que mais o Hal Elrod sugere? Ele encoraja a ajustar o horário do milagre da manhã de acordo com a sua rotina, seu estilo de vida. Afinal, o importante é criar um espaço para se dedicar ao seu desenvolvimento pessoal, seja qual for o horário. Então, o milagre da manhã não precisa necessariamente acontecer pela manhã. Exatamente. Um nome pode ser milagre da manhã, mas o conceito pode ser aplicado em qualquer momento do dia. Se você trabalha à noite, por exemplo, você pode adaptar um método para o seu início de dia, que pode ser no meio da tarde. Flexibilidade é tudo. E além de ajustar o horário, o que mais a gente pode personalizar no método? Você pode ajustar as práticas do Savers de acordo com seus objetivos. Por exemplo, se o objetivo é escrever um livro, você pode dedicar mais tempo à prática da escrita. Ou, se você está precisando reduzir o estresse, você pode priorizar o silêncio e a meditação. Então a ideia é criar um milagre da manhã sob medida, né? E o Hal Elrod dá mais alguma dica para manter a motivação e evitar a monotonia. Ele sugere variar as práticas, experimentar diferentes tipos de exercícios, ler livros de gêneros diversos e até criar um espaço inspirador para o seu milagre da manhã. Afinal, ninguém merece começar o dia com uma rotina chata e monótona. Com certeza. Um ambiente inspirador e uma dose de criatividade podem transformar a rotina num ritual prazeroso. E falando em prazer, o Hal Elrod também menciona a importância da alimentação, né? Sim.
Ele acredita que a alimentação tem um impacto enorme na nossa energia e disposição. Ele até sugere começar o dia com um smoothie, super poderoso. Smoothie. Com ingredientes nutritivos que dão gás para encarar os desafios do dia. Parece delicioso. Acho que vou procurar essa receita do smoothie. Mas e aí? Depois de mergulharmos no mundo do milagre da manhã, qual a sua principal conclusão? Olha, eu acho que o Hal Elrod apresenta uma abordagem simples, mas poderosa para a automelhoria. Ele nos convida a assumir o controle das nossas manhãs e, consequentemente, das nossas vidas. Afinal, as primeiras horas do dia definem o tom para as próximas horas. Concordo. E o mais importante é que ele nos mostra que a mudança é possível. Um passo de cada vez. Comece devagar, personalize o método e descubra o poder de uma manhã bem aproveitada. E lembre-se, a jornada de automelhoria é única para cada pessoa. Experimente, ajuste, encontre o que funciona melhor para você e celebre cada pequena conquista. Afinal, o milagre não está na fórmula mágica, mas na sua disposição em se transformar. E assim, terminamos o nosso mergulho profundo no milagre da manhã. Espero que você tenha se inspirado a criar sua própria rotina matinal e a descobrir o poder transformador de começar o dia com intenção e propósito. Até a próxima!